E para isso eu queria que você aplaudisse o Senhor do sábado, Jesus Cristo. Quem aí conseguiu descansar um pouquinho no feriado? Pastor David, trabalhou? Benjamin conseguiu descansar, mano? Foi legal? Está muito estressante sua vida, né, irmão? Pois é. Pastora Flávia, dá um desconto pro irmão. Ele é novo, trabalhando muito, né? Deixa eu já perguntar para você. Você já sentiu que parece que nunca chega a sua vez? Alguém já sentiu isso? Parece que a fila está andando, mas não chega a sua vez. Você já sentiu que faz tempo que a gente está esperando? Quem aí está há mais de 5 anos esperando uma promessa financeira? Quem está há mais de 10 anos esperando um milagre aí? 20. Maurício, por que você está falando isso? Porque isso foi um papo que eu tive em casa ontem. Sobre esse tempo de espera e por que as coisas estão desse jeito. É um pouquinho sobre isso que eu quero começar a falar, para você entender a estação que a gente está vivendo. Porque, afinal de contas, hoje não é 11 de setembro, não, mas é 8 de setembro. E eu quero profetizar que as torres gêmeas do Satanás, que se chama ansiedade e tormento, vão cair por terra em nome de Jesus. Porque hoje, 8 de setembro, dia 23 de Elul, Deus preparou para começar a abrir o nosso entendimento daquilo que vai acontecer nos próximos dias. E entender o que tem acontecido. O que nós veremos numa série que eu estou começando hoje é o que significam portais. Quantos aí já se deram conta que existem 4 tipos de acessos dimensionais? Repete depois de mim: portas, janelas, escadas e portais. Esses 4 nomes estão na Bíblia. Você vai encontrar Jesus dizendo: eis que abro porta onde não tem, e fecho porta na cara do inimigo, e ninguém pode abrir a porta que eu fecho, e ninguém... Pois é. E assim por diante. Ninguém vai abrir a porta que Jesus fechou, e ninguém vai fechar a porta que Jesus abriu. Jesus é a própria porta. Lá em Malaquias, no capítulo 3, diz que Deus abre as janelas dos céus. Lá em Gênesis, capítulo 28, o nosso irmão está fugindo de casa, e ele vê a escada e os anjos subindo e descendo. Mas onde estão os portais? Nós vamos falar sobre isso. Onde é que está isso na Bíblia? Qual a transição do ano civil de Israel? Israel, na próxima semana, em Yom Teruah, muda de data. Como nós podemos usar isso para já nos preparar para 2024? E vamos aprender um pouco mais de quando o céu invade a terra. Pai, fala conosco. Abre o nosso entendimento, tira de nós toda a frustração, todo o medo e cansaço, nos dá força, nos dá fé, nos dá foco, porque nós vamos ser alcançados pelas bênçãos, vamos não só desfrutar, mas administrar e multiplicar riquezas na terra, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Beleza, bem-vindos ao Tempos e Estações, bênçãos liberadas nos portais, episódio 1. Tá? Bênçãos liberadas nos portais, episódio 1. Tá? O que significam portais? Portal, segundo o dicionário, é uma abertura, uma passagem, uma entrada que conecta 2 lugares, geralmente de uma forma misteriosa ou sobrenatural. Por isso que chama portal. Tá? Lá no Salmo 24:7, é o texto mais famoso da Escritura que fala sobre portais. E ele diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? E continua, né? A palavra aqui, sha'ar no hebraico, quer dizer, eu acho que, primeiro é esse. A palavra porta aqui, então vamos voltar aqui, ó. Põe aí para a galera ver o texto. Levantai, ó portas. Essa palavra portas é a palavra sha'ar. Diga sha'ar. Sha'ar no hebraico é porta, ou parte interna da porta. Então você que está aqui na casa, seria essa parte que a gente está vendo, a parte de dentro da porta. Então toda vez que Deus está usando essa palavra, Ele está dizendo da intimidade. Ele está falando de quem já viu o segredo. Porque quando você está por fora, você sabe que tem um acesso, mas não sabe o que tem dentro.
Mas Deus está falando do lado de dentro. Então, quando está escrito aqui, levantai, ó portas eternas, está dizendo o seguinte: as portas de dentro para fora vão se abrir. Essa palavra porta, ela vem de uma raiz chamada sha'ar, é a mesma palavrinha, só que essa palavrinha quer dizer partir ao meio, raciocinar, calcular, contar ou estimar. E aqui a gente já começa a aprender algumas coisas. Para as portas espirituais se abrirem, primeiro, eu preciso separar e partir ao meio o que era do que há de ser. Deixa eu tentar te explicar. Eu não posso entrar numa porta nova levando as coisas velhas. Eu tenho que deixar para trás as coisas velhas. Meus velhos hábitos não passam pela porta. Minhas velhas manias não passam pela porta. Meu pecado não passa pela porta. Eu preciso deixar para trás. Então, para isso, eu preciso calcular e estimar o quanto vale aquilo que Deus está me colocando para entrar. E eu preciso usar não só a minha mente espiritual, mas eu preciso usar o meu raciocínio intelectual. Deus não quer uma noiva robótica. Deus não quer uma noiva manipulada. Deus quer uma noiva que tenha raciocínio. E calcule o preço e fale: vale a pena seguir o meu amado. Quem está comigo? Estimar a conta. Legal. Lá em Provérbios 23, 7a, diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Maurício, por que você está usando esse texto? Porque exatamente a palavra sha'ar está aqui. Como você raciocinar, como você estimar e calcular, é assim que você vai se tornar. Espera aí, deixa eu tentar te explicar. Quem aqui já fez um plano para fazer uma faculdade? Você teve que fazer conta de tempo, de dinheiro, de esforço. Sim ou não? E você teve que tomar uma decisão, e você teve que cortar coisas, deixar coisas para trás, deixar coisas de lado, deixar diversões. Quando todos os seus amigos estavam indo para a balada, todos os seus amigos estavam indo curtir, você estava lá lendo, você estava estudando. Quando todos os seus amigos estavam comendo minhoca, McDonald's, você estava guardando dinheiro. Quem está comigo? Isso é calcular, isso é estimar, isso é sha'ar no hebraico. Ou seja, Deus pode abrir a porta da faculdade se você quiser pagar o preço. Porque Deus faz a parte dele, você tem que fazer a sua. Posso ouvir amém? Milagre, ele não acontece só vindo de cima para baixo. Aqui nós temos que operar também. Por isso está escrito, é a mesma palavra no hebraico. E aqui eu quero que você entenda. Deus está chamando você hoje para começar a fazer conta do que você quer se tornar, do que você quer ter e do que você quer ser. Eu vou repetir. Deus está te chamando hoje para você fazer conta do que você quer se tornar, do que você quer ser e do que você quer ter. Porque para você se tornar, ser e ter, você vai ter que pagar um preço. Primeiro, deixando coisas velhas para trás. Deixando hábitos velhos. E você vai ter que pagar o preço de tempo, dinheiro e investimento. Vai ter que largar velhas amizades. Vai ter que largar velhos hábitos, velhas conversas. E começar a seguir para o novo. Quem está me entendendo aí? Portal, petar. Diga petar. Eu já boto os dois R's para ficar com charme. Petar. Abertura, porta ou entrada. Petar vem de uma raiz patar. Diga patar. Patar quer dizer abrir, ser aberto, deixar solto, gravar, entalhar. Diferente de porta, que fala de um acesso onde você vai pagar um preço. No portal, quando você passa, você é gravado. Você é escaneado. Você é entalhado. Você tem que se abrir para ser marcado. A porta você pode passar sem ser marcado. Você deixa para trás coisas e entra. Mas no portal não. No portal, sabe aquelas festas que você entra que você tem que ter um carimbo para poder entrar e sair e ter acesso? Diga, copiaram do portal. Na porta você passa de boa. Tem um preço a ser pago. No portal, além do preço, você é marcado. E o mundo espiritual sabe que você entrou ou não entrou. Então, quando vem um monte de gente, fala, não, eu fui a portal, eu fico olhando e falo, foi. Cadê as tuas marcas? Eu vou falar coisa que alguém pode não gostar, mas tudo bem, mas é um jeito de entender. Para você passar pelos portais, você tem que fazer uma tatuagem espiritual.
E no mundo espiritual fica claro que você tem essa tatuagem ou você não tem. E se você não tem, você nunca passou. Você beirou o portal, cheirou a cola do portal, mas só entrou quem foi marcado. Maurício, por que você está falando isso? Eu vou explicar. Não fica ansioso. É sexta-feira. Meio de feriado, está tranquilo, gente. Profeticamente, portal é uma passagem ou entrada que nos dá acessos a dimensões da eternidade. Quem está comigo? Portais, então, profeticamente, são passagens que nos dão acesso a dimensões da eternidade. Quando você passa por um portal dimensional, você sai de uma dimensão natural limitada e entra numa dimensão ilimitada. Beleza. Então surge a pergunta, mas onde está isso na Bíblia? Porque alguém pode, daquele site Furico Gospel, porque do furico você sabe o que sai? Só sai fezes, né? Que isso, mano? Esse é o meu comentário sobre aquele site, tá? Furico Gospel. Eles podem pegar um pedaço e dizer, pá, o cara está falando abobrinha. Não, vai ler a Bíblia, para de fazer besteira, porque não tem fuxico no céu. No céu tem decretos e declarações. Maurício, você está com raiva? Não, eu só fico triste de ver gente que ainda perde tempo para ouvir esses negócios, né? E dá ibope. Mas beleza, deixa para lá. Já dei palco para doido dançar, né? Como diz o nordestino. Apesar de não ter literalmente escrito portal dimensional na Bíblia, como também não está escrito dólar, e um monte de gente compra dólar e vai para o exterior. E não é do Satanás. Um monte de gente recebe coisas que não está na Bíblia. Tá? Carro zero, não está escrito na Bíblia. Mas eu profetizo que Deus vai te dar um. Acabei de ungir um. Tá? Não é meu. Mas me alegrei com quem recebeu. Me senti mega honrado. Olha, você pode vir ungir meu carro? Fui, fiquei todo feliz. Tá? Por que isso, Maurício? Porque eu me alegro com a alegria dos outros. A Bíblia diz isso, alegrai-vos com quem se alegra. Se alegre com quem está feliz. E outra, tem um outro sentido que eu conversava com o pastor André. Se ele foi abençoado, a fila está chegando, vai chegar a minha vez, a fila está andando. Posso ouvir amém? Nem que seja por interesse, se alegre. Né? A Bíblia descreve com detalhes homens que foram levados em espírito para outra dimensão. Gênesis capítulo 15, Abrão é levado em espírito até uma dimensão onde ele vê todos os reinos do mundo. Como assim, Maurício? Abrão vê os tronos malditos, vê as 12 tribos, está no meu livro Tempo e Estações. Simples, e está lá na Bíblia, Gênesis capítulo 15. Em Lucas 4, Jesus é levado a uma dimensão onde ele vê todos os reinos do mundo. Satanás fala, está aqui todos os reinos do mundo. Tá? Êxodo capítulo 19, Moisés é levado em espírito até uma dimensão onde ele recebe os códigos eternos. Diga, Torá. E ele não recebe só a Torá, não. Ele recebe os desenhos, ele recebe um monte de coisa que é fruto hoje de organização urbanística e de leis das nações, que impactam as nações até hoje. Ezequiel, o profeta, é levado em espírito para ver a glória de Deus, os 4 seres viventes e as rodas celestiais. Tá? 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo relata de um homem arrebatado até o 3º céu, que teve visões e revelações de Deus. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi levado em outra dimensão. E nós poderíamos continuar aqui. Tem vários textos da Bíblia que mostram que essas pessoas tiveram que sair de uma dimensão natural e ir para uma sobrenatural. E eu termino com Apocalipse. João, o apóstolo, recebe visões e revelações de quem? De Jesus Cristo. Por isso eu estou muito imbuído em estudar para lançar alguns treinamentos e cursos proféticos. Porque eu comecei a fazer uma pesquisa, amados, e eu vi que 90% dos livros que falam de Apocalipse, ou fala da besta, da tribulação, do anticristo, do raio que o parta, mas não fala do que Apocalipse foi escrito. Apocalipse capítulo 1, livro da revelação de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Apocalipse capítulo 1, livro da revelação de Jesus Cristo. Não é livro da revelação dos quintos. Não é livro da revelação do fim do mundo. Não é livro da revelação de Jesus Cristo. As outras coisas estão lá. Mas o principal, o ator principal é Jesus. E eu fui ver na minha biblioteca com mais de 1000 livros. Não tem um livro escrito de Apocalipse que fala da revelação de Jesus Cristo.
Fala da besta, do diabo, do dragão. Mas não fala de Jesus. Está na hora de alguém falar de Jesus. Está aqui, eis-me aqui, Senhor. Fui eleito. Por que você está falando isso, Maurício? Porque Apocalipse aponta para os eventos que ainda hão de acontecer. Mas Apocalipse é o grande finale. Porque você vai pegar os 3 primeiros capítulos da Bíblia, os 3 últimos capítulos da Bíblia. Eles apontam para o começo e o fim da história. O resto, tudo no meio, diga, é restauração. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam de Deus criando os seres perfeitos, animais perfeitos, homens perfeitos, uma terra perfeita, tudo perfeito. Capítulo 3, o homem cai. A partir daí começa a restauração de todas as coisas. E os 3 últimos capítulos, João é levado por uma porta, ele vê algo, ele vê a Nova Jerusalém, a noiva gloriosa, as bodas do Cordeiro e glória a Deus. O resto, a gente está no meio. É restauração de todas as coisas. Mas nós estamos sendo preparados como noiva, que vai ser adornada, e no abrir e piscar de olhos, a trombeta vai tocar, e nós vamos subir com o nosso rei. E nós vamos governar para sempre com ele. Vamos olhar agora a transição. Israel, essa semana, muda de ano. 2023 é o ano que nós estamos natural, mas Israel, dá uma olhadinha ali na flecha, do lado de 2023 está 5.783 para 5.784. Vamos lembrar da década. 80 é Pei em hebraico, tá? A letra Pei é a 17ª letra do Aleph Beit, do alfabeto, e o valor dela é de 80, por isso é a década de 80 no calendário de Israel. O som dela é de P, de poder, tá? Sem o ponto é um som de PH, F, tá? De farmácia antiga. Os antigos devem lembrar disso, né? O Ricardo, o André, esse povo aí que está... É que o Ricardo está já fazendo cosplay de Papai Noel. Está com a barba ali, coisa antiga, né? Mas por que você está falando isso? É só para você entender do que a gente está falando. Porque em hebraico, as letras são números e números são letras. Assim como em algarismos romanos, X é 10, V é 5 e assim por diante. Em hebraico, Pei é a letra da década, tá? Pei é a letra cuja figura lembra uma boca. Presta atenção nisso aí. Seu nome significa palavra, expressão, verbalização, discurso ou fôlego. Pei vem depois de Ain. Ain é a letra do paz e amor, com o positivo assim, que é a letra das fontes, dos olhos. Isso significa então que Ain, a letra do insight, ela dá o insight, ela dá a fonte para Pei. O que quer dizer? A boca só pode falar do que o coração está cheio. O que os olhos do coração foram iluminados e viram, ou o que os olhos do coração foram entulhados e não viram, a boca começa a falar. O que os olhos do coração foram iluminados e viram, sai louvor e adoração. O que os olhos do coração foram entulhados e não viram, sai murmuração. Quem conseguiu entender até aqui? Breve aula de hebraico para você. Quer assistir aula de hebraico de graça? No meu canal do YouTube, primeira série, chamada 22 Códigos Secretos de Graça. Cada letrinha você estuda em 5 minutos e você vai aprender o hebraico profético comigo. Pei é a letra formada pela soma de 2 outras letras, Kaf mais Yod. E porém, dentro da letra Pei tem um código, tá? Então vamos dar uma olhada nisso. A primeira letra, Kaf. A letra Kaf é a letra da mão aberta. É a letra de direção, de prosperidade, de produtividade. Ou seja, da sua produtividade vai sair o seu discurso. Isso quer dizer que no mundo espiritual não se pode fazer discurso sem ter prova. O que você faz fala mais alto do que você diz. Alguém entendeu? E aqui diz o seguinte, que o Kaf, dentro dele tem um Yod. Yod é a letra da mão levantada em adoração ou a mão levantada em guerra. Isso quer dizer que toda a minha produtividade é fruto da minha adoração ao rei e da minha guerra contra o imperador Satanás. Então, ao me posicionar diante de Deus e adorá-lo, eu fico parecido com ele, recebo poder para destruir as forças da maldade e recebo força para produzir e receber direção e dar direção para os outros. Quem está comigo?
Se eu pego esses dois juntos, tudo isso forma um CAF. Não, um PEI. Diga, adoração, guerra e produção vão gerar meu discurso. Se o que você fala não vem da sua adoração, se o que você fala não vem da sua guerra contra a maldade, e se o que você fala não vem da sua produtividade, por favor, cale a boca. Porque você não tem nada para me acrescentar. Eu quero ouvir as suas histórias de adoração que te transformaram, de guerra que humilharam o inimigo e transformaram você e sua casa, e de produtividade. E eu sei que tudo isso custou caro, não teve só momentos de glória, teve choro, teve dor, teve lágrima, teve sangue. Me conte essas histórias, porque isso vai me edificar e vai me fazer passar pelo vale que eu estou passando, vai me fazer passar pela crise que eu estou passando, vai me fazer passar pela doença que eu estou passando, vai me dar fé para eu também vencer como você venceu. Que o seu testemunho seja fruto da sua vida, e não do que você ouviu no TikTok, não do que você acha, mas do que aquele que te achou fez, e nos piores momentos da sua vida, você foi treinado, testado e fortalecido. Quem está comigo? Aí então eu tenho autoridade para fazer discurso. O problema é que a igreja fala muito e faz pouco. Eu vou te mostrar um negócio no domingo. Por que o Descende foi o maior fiasco da história da igreja brasileira. E eu não estou contra os organizadores do Descende, os amo, oro por eles. Mas vou te mostrar por A mais B, que não existe envio sem glória. Que não existe envio sem uma experiência marcante. A lealdade do envio vem da sua experiência marcante. Todo mundo que diz, eis-me aqui na emoção, antes de passar no pedágio, desiste. Porque não vai pagar o preço. Tem um preço para ser pago. Domingo de manhã eu começo a falar isso, domingo à noite eu termino. Tá? Vamos lembrar então da década PEI. Dentro da década tem um código. O código é BEIT, diga casa. Isso quer dizer que o meu discurso começa com a minha adoração, passa por guerra, por produtividade, mas tudo que eu falo, se não te edificar, se não fortalecer a família, se não gerar comunhão, não passa de asneira. Você não está me entendendo? Bíblica e profeticamente, boca serve para expressar quão dolorido foi, quanto custou, quão glorioso foi, como é bom que os irmãos vivem em união, como é bom pagar o preço, como é bom passar pelo vale da sombra da morte, porque depois do outro lado tem ressurreição e o cálice transborda. O discurso serve para edificar a casa. O discurso serve para proteger a família. O discurso, por mais esculacho que seja, serve para fortalecer o outro. Ah, mas eu estou sendo esculachado. Para quê? Esse esculacho é para a sua destruição ou para a sua melhora? Tem coisas que meu pai falou que me feriram, mas não me feriram para a morte. Me feriram para tirar de mim o mal. Porque na hora de tirar a cárie, dói o dente, filho. Mas se não tirar a cárie, você perde o dente. Na hora de tirar a unha encravada, dói. Mas se não tirar aquilo, você vai perder o dedo. Quem está comigo? Então nós precisamos entender o poder da boca. A igreja até agora não entendeu o poder da boca. A igreja até agora não entendeu o poder do discurso. Porque o discurso não começa com palavras de grande eloquência. Paulo fala isso, eu não sou um cara poderoso em palavras. Apolo era muito melhor que Paulo, mas quem fazia mais milagre? Paulo. Quem edificou mais a igreja? Paulo. Um dos treinamentos que eu quero dar esse ano ainda, eu vou ver se eu consigo fazer um aqui e um em São José, são 6 horas de treinamento profético, mostrando as 3 categorias de profeta. Vocês estão comigo há muitos anos, vocês nunca me ouviram falar desses 3 tipos que eu estava falando hoje. Eu tenho mergulhado nas escrituras e mergulhado em coisas para dizer, Deus, tem coisas que essa igreja, a igreja que eu estou dizendo não é a família MCI não, a igreja de Cristo está precisando ser despertada. E eu tenho o meu papel nisso. Como dizia a doutora Neuza, Maurício, você está bem à frente. Não, eu não estou bem à frente. Eu só sou curioso. Eu não consigo ler um texto e ficar quieto. Eu vou perguntar até Deus me responder, porque Ele é meu Pai. E eu sei que eu nasci para comunicar a igreja e edificar a igreja. Por isso, há 32 anos atrás, apóstolo Francisco Minervino, que era pastor do nosso amado apóstolo Sandro, profetizou para mim que o meu ministério seria de edificação da igreja.
Foi o primeiro cara que disse que eu ia ser apóstolo. O papel de um apóstolo não é encher prédio, mas é edificar a igreja e fortalecer a igreja. E, gente, para fortalecer dói. Para fortalecer dói. Para crescer dói. Mas a gente precisa disso. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Você consegue entender agora esse verso? Vamos analisar o verso? Como é que a mulher edifica? Com a boca, diga pei. Apoiando o marido, apoiando os filhos, intercedendo, louvando, mudando a atmosfera da casa. Ela vai edificando a casa. Tá? Mas espera aí, pei, boca, ele é feito de duas mãos. Com o que a mulher destrói? Com as duas mãos. Quando ela não adora, quando ela murmura, quando ela não produz, mas ela reclama: eu lavei, eu passei, eu não sei o quê. Não fez mais do que sua obrigação. Idiota do marido que chega: eu trabalhei, eu trouxe dinheiro. Não fez mais sua obrigação. Já viu o carro chegar aqui na porta da igreja e falar: eu vim até aqui, eu rodei, comprei você para você me trazer até aqui. Jesus vai dizer para você: eu comprei você para você me adorar. Comprei você para você me servir. Rasteja agora. É duro, né? Mas é verdade, nós somos comprados. Ei, esse texto não é para esposa, mulher, sexo feminino. Esse texto é para a igreja. Serve para as esposas também, mas é para nós, igreja. Podemos edificar ou podemos destruir? Quando eu começo a me vangloriar do que eu fiz: olha, eu fiz 24 horas de adoração, eu vim no IA, eu fiz isso, já recebeu o galardão. Parabéns. Volta o mês que vem que eu te dou 4 aplausos. Faz em secreto que Deus te exalta publicamente. Na década que estamos, temos de tomar cuidado com as nossas palavras, pois são mais poderosas do que nós imaginamos. As nossas palavras podem incendiar um bosque, ou as nossas palavras podem edificar uma família, restaurar um casamento, restaurar um relacionamento de pai e filho, trazer cura do câncer, trazer cura da AIDS, trazer cura de qualquer enfermidade, que você pode abrir a boca e dizer que nem Pedro: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Porque da tua boca sai virtude, porque você teve com aquele que é virtuoso. Você adorou o virtuoso. A transição do ano civil de Israel, década de Pei, já vimos 80, estamos saindo então de 83 para 84. Em dezembro nós vamos sair de 23 para 24. O ano 3 está acabando, tanto para Israel quanto para nós. Daqui 3 meses e pouquinho, pouco mais de 100 dias, está acabando 2023. Para Israel, daqui uma semana, já se acabou 83. 3 no hebraico é a letra Gimel. Diga Gimel. Gimel é a terceira letra do alfabeto. O valor é 3, o som é G. Gimel significa carregar, levantar, nutrir, amadurecer. Gimel vem da palavra gamal, que quer dizer camelo. Um camelo é o carregador de fados, mas é o carregador de provisão. Um tempo Gimel aponta para uma profecia. A sua provisão está chegando. Mas peraí, quem está se sentindo igual o camelo? Está esperando o próximo oásis para tomar água porque está seco. Falando nisso, deixa eu tomar minha água. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ofertado, eu dou até tapa no gasofilaço. Eu dou primícia, dou dízimo, faço dancinha, finjo até que sou africano. Já viu aqueles africanos ofertando? E nada. Parece que não chega a minha vez. Quem já se sentiu assim? Escreve aí eu. Lembra? Parece que nunca vai chegar a nossa vez. Parece que o ímpio está prosperando mais. Faz quanto tempo que a gente está esperando? Tem gente que nasceu e não viu o milagre. Tem criança que está ouvindo o pai e a mãe dizer: vai chegar, e as crianças, meu Deus, são crianças que nasceram no deserto. São meninos, adolescentes, jovens,
que estão há 20 anos ouvindo, vai dar certo, e quando vai dar certo parece que dá tudo errado. Será que eu estou falando com alguém ou estou pregando só para mim? Ano 3, o carregador de fardos que vem com a provisão. Ano 3, o tempo de Guimel é o tempo de profetizar. Peraí, eu profetizo com o quê? Com a boca. Minha provisão está a caminho. Ai, está difícil, cala a boca. Ai, eu estou cansado, cala a boca. Não tem nada de bom para falar? Enche a boca d'água. Glória. Vai chegar minha vez. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Ele é leal. Ele é leal. Quem é o carregador de fardos? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso... Quando que ele... Cara, isso aqui é matéria, família MCI, matéria de imersão. Você faz e agora e vai para imersão. Na imersão eu dou essa aula. Jesus, bota aquela fotinho de Jesus sentado com o menino com a mochila. E depois bota a foto de Jesus carregando o sujeito. Dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa... Quem que é o nosso carregador de fardo? Vamos entender. Salvação, diga Yeshua. Salvação, libertação, bem-estar, prosperidade, vitória. Yeshua, eu ouvi dizer que é o nome de Jesus em hebraico. Ou seja, o salmista tinha tido uma visão profética de Jesus chegando em carne, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Não é para ir no TikTok, não é para ir no Facebook e falar mal dos outros, não é para fazer rodinha. Você vai até Jesus. Está cansado? Vai para Jesus. Fala, chora, grita, esperneia. Faz igual eu, compra um saco de murro, dá murro no saco. Lá em casa tem um saco de murro. Cansamos de quebrar coisa. Desde menino eu tenho mania de dar murro. Quebrei azulejo, quebrei janela, rasguei o pulso. De tanto dar murro nas coisas. Agora eu dou murro em saco. Benjamin dizia que estava tudo a mão arregaçada. Eu falei, não me diga a foto de quem você colocou. Porque tem gente que põe mania, né? Bota lá a foto do fulano e sai dando murro na foto. Aí depois, é terapia, pergunta para a doutora Flávia. Faz a terapia. Não bateu na pessoa, só descarregou a raiva. Né? Tem terapeuta que manda você pôr uma almofada. Pensa que é seu vô e xinga o vô. A gente bota no saco de murro mesmo. Vai lá, pá. Pronto, passou. Saiu. E aí você vê que você não é tão forte. De verdade, entra numa academia, pede 2 minutos para o cara. Quanto custa para eu dar murro 2 minutos? Eu duvido que você dê 2 minutos de murro com força um atrás do outro. Cronometra, depois você me conta. Nunca mais você vai chamar lutador de frouxo. Eu chamava, olhava, esses caras são frouxos. Quando eu fui treinar aquela magar, o cara 1 minuto. Eu falei, só? Deu 30 segundos, eu estava querendo morrer. Meu braço parecia que tinha uma tonelada. Tá? Você não é tão forte assim, não. Descarrega. Por que você acha que os nossos irmãos do Universal têm sessão do descarrego? Descarrega. Faz a sua sessão de descarrego. Bota para fora, mano. Porque Jesus continua e ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Opa. Jesus está dando a chave para a gente. Onde está o problema? Diga, na alma. Meus sentimentos e pensamentos começam a bugar. Um não começa a acompanhar o outro. Eu até sei, mas não sinto. Até sinto, mas não sei. E fica assim, parece que o Tico e o Teco não encontram. Estou falando com alguém? E Jesus está dizendo, traz para mim que eu vou regular você. Traz para mim que eu vou fazer uma regulagem. Alinhamento, balanceamento. Tá? Você está com os pneus careca aí, meu irmão. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Diga, Jesus é meu carregador de fardos. Então por que nós estamos tão cansados? Porque não temos entregado nossos fardos de verdade para Ele. Eu falo e comento com o André, chego e reclamo para a Dai, e vou falando. No ponto de ônibus eu faço o coro da reclamação. Na fila do banco eu faço o coro da murmuração. Amaldiçoo o governo, mando fazer o L, o X, o B. Falo do motoboy. Outro dia eu estava pregando numa igreja, e a igreja é muito bacana. Ali é Osasco?
Imagina o seguinte, que vocês estão pregando, a porta da igreja está aqui, e ali uma descida. E eu falei dos motoboy que mandam o povo fazer exame de próstata. Acabei de falar, um motoboy fecha o carro fecha o motoboy, seu filho daquilo, e levantou o dedo. Foi vida real para a pregação, só em Osasco. Por que você está falando isso, Maurício? Porque a gente está cansado. Você não, quem não veio, até xinga. Tem uns que falam até aquelas palavras grandes, anticonstitucionalissimamente. Pindamonhangaba. Estão me entendendo, gente? Mas não chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou cansado, estou estressado, quero matar um. Ai, eu não posso falar isso para Deus. Você acha que Deus não ouviu quando você falou? Você acha que Deus não ouviu quando você gritou com seu marido? Quando você gritou com seu filho? Com a sua mãe, com a sua esposa? Com seu patrão? Com seu colega? Você acha que Deus não viu? Vai e fala para Ele. Grita, chora. Sabe um lugar bom para fazer isso? Banheiro. Fala, depois você assim. Vomita. Bota aquelas fezes que estavam no teu coração para fora. E aí dá descarga. Em nome do Senhor Jesus. Pega a pasta. Jesus. Sai com um hálito fresco. Pôs para fora. Espera aí, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, na internet e aqui, já se sentiu com o coração pesado desse jeito? E precisava falar? Levanta a mão. Então fala para a pessoa certa. Diga: Jesus, meu carregador de fardos. Porque a gente não para um tempo. Chora até não ter mais lágrima. Grita até não ter mais voz. Aí Jesus troca aquele fardo. Jesus tira a parada. Por que nós estamos cansados? Porque está no fim da jornada. Está acabando o ano do camelo. O camelo está chegando com a nossa provisão. E por que nós estamos cansados? Porque o inimigo quer usar a nossa própria boca para destruir a gente. E a gente continua mais 40 anos andando em ciclo no deserto. Não, eu não vou dar mais esse gosto de o diabo usar minha boca. Eu estou pregando para mim, desculpa. Eu não vou dar mais esse gosto. Vou falar com Deus, vou chorar para Deus, vou gritar com Deus. Mas minha família eu vou abençoar. Meus irmãos eu vou abençoar. Se precisar dar bronca, eu vou até dar bronca. Mas para edificar. Será que eu estou falando com alguém? Alguém consegue se colocar na minha pele agora e se ver falando isso? Que você tem sido o agente de boicote da sua bênção. Porque quando você murmura, quando você reclama, quando você fala besteira, você entulha seu caminho. E fica mais difícil de passar. O que nós devemos fazer? Primeiro, reconhecer. Segundo, confessar. Terceiro, mudar nossa fala. Vamos olhar aqui a transição? 5.784. Década de Pei, já sabemos. 83, já sabemos. Mas nós vamos entrar em 84, semana que vem. Daqui a 3 meses e pouquinho, 24. Então vamos entender um pouquinho. Queridos, eu não sei se você está entendendo, mas os próximos 3 meses você vai me ouvir falar muito sobre 4, porque eu quero te preparar para entrar no melhor tempo da sua vida e sair do pior. Porque nós vamos entrar num tempo que significa, sabe o quê? O ano 4, a letra está errada ali, a letra Dalet, já vai aparecer a letra certa. É a 4ª letra do alfabeto, número 4, som de... a letra está certa ali, som de D, de Deus. A figura da porta, a figura de uma tenda. Uma das palavras em hebraico para porta é Delet, diga Delet. Delet vem de Dalet. Dalet significa caminho, que também significa entrar. Dalet está ligado a egoísmo, frutificar e multiplicação. Pausa. O que pode me impedir de entrar? Diga: o meu egoísmo. O meu egoísmo me faz ficar igual o fariseu. Não entra e não deixa o outro entrar. Se eu deixo de ser egoísta, eu sou educado e deixo você passar primeiro. Se eu deixo de ser egoísta, eu me alegro com a tua vitória. Porque você teve a vitória, a fila está andando, eu já vou entrar. Quantos estão entendendo? Simples assim. Fala de multiplicação, de frutificação.
Se o 3 fala de amadurecer, diga amadurecer dói. Se o 3 fala de crescer, diga crescer dói. Por isso esse ano está sendo de tantas dores, de tanta luta. Será que eu estou falando com alguém? Por isso tanta guerra, porque o inimigo sabe que a gente está às portas. Está perto, nós vamos chegar lá. Vira para o vizinho e diz, você vai chegar lá. Desiste não, bora irmão, bora. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz, eis que eu estou à porta e bato. Eita glória, eis que eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ei. Aí o pregador inspirado usa esse texto para pregar para o perdido. E essa pregação não é para o perdido, é para a igreja. Jesus está batendo na... Que porta, o cara não sabe nem quem é Jesus, mano. Isso é para noiva não dormir, para noiva despertar, para noiva encher o candeeiro de novo. Se encher do fogo do Espírito de novo, do fruto do Espírito. Como nos preparamos para 2024? Pergunta para o seu vizinho como. É o que nós vamos fazer. Nós estamos fazendo. Primeiro, reconhecendo tudo que eu falei de errado. Porque eu ainda tenho mais 6 anos de PEI. Eu tenho mais 6 anos de proclamação. Esses 3 primeiros anos foi só ensaio. A partir de agora que a porta abre, nós entramos em outra dimensão. Sabe o que o Senhor está querendo? Treinar você para ter autoridade para fazer aquela oração de Pedro. Levanta e anda. Para fazer aquela oração que abre o céu e que fecha o céu. Deus quer nos dar essa autoridade. Sabe por que Ele não deu ainda? Porque Ele sabe que se der, alguns de nós vai usar para matar pessoas. Para falir empresa. Vai fazer oração feiticeira, Deus fala, não vou dar esse gosto para o Satanás de usar meus filhos. Então, por enquanto, eu não dou isso para os meus filhos. Eles não têm maturidade para ter. Eu quero crescer para ter. Quem está afim de crescer para ter? Autoridade de entrar nos lugares, com uma palavra, mudar a atmosfera do lugar. Diga, eu preciso crescer. Eu preciso parar de ter mimimi. Eu preciso parar de... Preciso crescer. Preciso ouvir com os ouvidos de Jesus. Quando é que o céu invade a terra, queridos? Quando os portais se abrem. Como que os portais se abrem? Diferente de porta, de janela, de escada. O portal ele se comporta igualzinho às células do corpo humano. As células do corpo humano, quando vão se alimentar, elas fazem assim. Elas abrem e fecham. Porta, às vezes você abre, fica aberto um tempão. Fecha, fica fechado um tempão. O portal não, o portal faz assim. É aquilo que as pessoas chamam de janela de oportunidade, mas não é janela, é portal de oportunidade. Porque janela é por onde você vai ver. Porta é por onde você vai entrar. Mas portal é uma oportunidade única, que às vezes demora 10 anos para passar. E às vezes é uma vida inteira e não tem outra. Tem pessoas que têm chance numa geração só. E eu tenho certeza que Deus está nos dando uma última chance para muitos que estão aqui. E eu estou falando para aqueles que têm mais de 50 anos de idade. Pode ser a nossa última chance. Pode ser a nossa última chance. Quando o céu invade a terra? Existem tempos determinados por onde Deus passa, onde Ele abre portais eternos. E um dos tempos que Ele mais ama fazer isso são as festas dEle. Ele marcou 3 festas por ano. Presta atenção. A palavra de Deus diz que marca para mim o tempo disso aqui, que eu quero depois fazer um short só sobre isso aqui. Por favor. Quantos já ouviu alguma anta falar que dízimo é Velho Testamento? Que dízimo é da lei? Bom, começa com o meu respeito, que até a anta foi criada por Deus. E toda anta pode ser quebrantada. Mas é uma ignorância do caramba. Porque muito antes de existir lei, já existia dízimo. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. E não tinha lei. E eu vou te mostrar, biblicamente, como que se abre e fecha e te provar que o que está escrito em Malaquias continua funcionando. Quantos querem ouvir isso? Já era para eu ter terminado, mas eu quero dar um plus para você, que está aí online e você que veio.
Presta atenção nisso aqui. Jacó está saindo, fugindo de casa. Ele para num lugar, pega uma pedra, bota no chão, deita, faz de travesseiro. E aí ele tem um sonho ou uma visão, ou o que a gente chama de sonhão, que é um sonho-visão. E ele vê uma escada, os anjos subindo e descendo, e aquele lugar ele dá o nome de Betel, casa de Deus. O Val de Jaboque, ele vai ali, tem um encontro com Deus, mas ele chama aquele lugar de Betel. Indo a Israel uma vez, perguntamos para algumas pessoas e tinha um rabino, e ele mostrou onde era Betel e mostrou como era isso. Como eu não me preparei com mapas e coisas para mostrar, eu peço sua criatividade. Jacó está no mesmo lugar onde seu avô tinha ido sacrificar o seu pai. Toda vez que tem um sacrifício, se abre um portal para receber o sacrifício e trazer de volta. Mas o portal, antes de se abrir, vence uma revelação da janela. Mulheres entendem melhor o que é uma janela, vitrine, vocês sabem muito bem. Aí você obriga o homem a entrar pela porta e comprar. Deus vira e mostra um negócio para Jacó. E aí Jacó vê anjos subindo e descendo. Responde para mim, o que os anjos estavam trazendo ou levando? Porque se eles estavam subindo e descendo, eles estavam fazendo alguma coisa. O que eles estavam fazendo? É só continuar lendo o texto. Se é o mesmo lugar que Abraão faz a parada, é o mesmo lugar que Abimeleque vai aparecer, e é o mesmo lugar onde Jacó logo em seguida fala: Senhor, se o Senhor me abençoar, isso que eu vi acontecer agora, eu vou fazer. Eu vou trazer meu dízimo. Porque Jacó viu algo subindo e os anjos descendo. Algo subindo e os anjos descendo. Alguns anos atrás, fazendo um treinamento profético, eu vi um senhor que já faleceu, o reverendo Stone, falando uma coisa. Que ele tinha um amigo que era dessa linha de que dízimo não é para agora. E esse cara que não acreditava, você está entendendo o que eu estou dizendo, o cara não acreditava que dízimo é Novo Testamento. Que ele é lei. Esse cara teve um sonho à noite. E ele sonhou com uma escada e os anjos subindo e descendo. E ele viu os anjos subindo e viu os anjos descendo. E o Senhor apareceu para ele e ele perguntou para o Senhor: o que é isso? Ele falou: preste atenção. E aí ele via na terra as pessoas trazendo o dízimo e os anjos subindo com o dízimo. E aí ele via os anjos descendo com as revelações, diga janelas, do que eles iriam fazer de negócios e que os abriria portas depois para os negócios da semente se multiplicarem. Esse homem que não cria, ouviu Deus falar com ele, ele se arrependeu e os últimos anos da vida dele ele passou a pregar e dizer: eu roubei a igreja, eu destruí a igreja ensinando coisas erradas por causa da minha teologia falsa. Porque biblicamente, dízimo e oferta abre janela e traz acesso. Estaria no mesmo texto, anjo subindo e descendo? Para que o anjo está subindo e descendo? Para limpar a escada, aquele anjo faxineiro? Não. Anjos que sobem e anjos que descem. 7 dias antes da viração do ano 5.783 para 84, nós estamos reunidos. Há mais de 20 anos atrás eu via anjos subindo e descendo e perguntava a Deus: o que é isso? E por que nesses 14 dias aumenta o movimento dos anjos? Deus disse: 7 dias antes da viração e 7 dias depois há uma troca de anjos. Os anjos que ajudaram você até aqui a passar pelo vale, a passar pelo deserto, estão subindo. Mas os anjos abridores de porta, de janela, acessos à escada e portais estão chegando. Os anjos ativadores de prosperidade, riqueza, saúde e conquista do que o Senhor prometeu estão chegando. Na primeira Páscoa, o céu invadiu a terra e trouxe livramento e libertação para o povo de Israel e um misto de muita gente. Isso está em Êxodo 12. Um monte de gente que creu saiu junto com eles.
Tá? No primeiro Pentecoste, o céu invadiu a terra e Deus deu os seus códigos eternos, a Torá, o desenho do tabernáculo e o governo centralizado em Cristo. No tempo de tabernáculos, o céu invadiu a terra e trouxe uma nuvem que cobriu o povo de dia e uma labareda de fogo de noite. E houve provisão e proteção contínua. Apesar de durar 40 anos para aquele povo deixar de ser escravo e se tornar amigo de Deus, porque ninguém se torna amigo de Deus sem antes ser servo, Deus precisou fazer tudo isso, mas Ele nunca deixou de dar provisão, ninguém morreu de fome. Eles morreram por murmuração, eles morreram por pecar contra Deus, por tentar a Deus, morreram por idolatria, morreram por malignidade, mas nunca porque Deus os deixou. Agora, viaja comigo. Ao se cumprir a Páscoa, o céu invadiu a terra e o cordeiro no madeiro foi pregado. Enquanto ele estava lá, os sepulcros se abriram, pessoas ressuscitaram e o véu se rasgou de cima e embaixo. Quando o Pentecostes se cumpre, tem 120 reunidos no lugar, o céu invade a terra, línguas repartidas de fogo, todo mundo que está à volta ouve as maravilhas do reino na sua própria língua e 3.000 são batizados. Espera aí. Pentecostes e Páscoa já se cumpriram. Então pensa comigo. O ano que vai começar para o povo de Israel, na próxima semana, é o ano 4, que é o ano de porta. E se nós tivermos as portas do cumprimento da última grande festa? Eu não sei se você entende a importância disso aqui. Há 32 anos atrás, Deus salvou um apaixonado pelo Brasil, que queria montar um grupo de extermínio para matar políticos corruptos, porque ele achava que podia mudar o Brasil matando os outros. E Deus teve que matar isso nele. E Deus teve que dar uma bandeira de Israel para ele e disse: eu vou te levantar para restaurar os meus símbolos e minhas festas e fazer a minha noiva se apaixonar pelas minhas coisas. Esse cara se chamava Cipriano Marques Filho, meu pai. Há mais de 30 anos nós tocamos chofar, eu já toquei em 50 nações. Há mais de 30 anos nós ensinamos a igreja a adorar o Senhor e celebrar as festas do Senhor sem se judaizar. Somos chamados de tudo quanto é nome. Pessoas que eu elogio falam mal de mim, eu não estou nem aí. Eu vou continuar. Porque o meu papel é de amigo do noivo, de preparar a noiva para o noivo. Eu não vou me cansar de fazer isso, porque eu creio que nós podemos fazer parte da geração, como foi a geração de Pentecostes, como foi a geração de Páscoa. Nós podemos fazer parte da geração de tabernáculos. Preparar o povo para ouvir a trombeta. Mas antes de ouvir a trombeta, nós temos que levantar uma geração profética que sabe ouvir o Espírito. Porque o único jeito da noiva dizer vem é ouvindo o Espírito. A palavra não diz, e a noiva inventou de dizer, volta logo Jesus. Não, a Bíblia diz, e o Espírito e a noiva dizem vem. Então se toca a trombeta. Para então podemos ir para o último grande tribunal, o último Yom Kippur. Para então estarmos nas bodas do Cordeiro, com vestes santas. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Esse é apenas o primeiro episódio da nossa série. Pai querido, obrigado pelo privilégio de servir meus irmãos. Senhor, onde quer que essa mensagem chegue pelo YouTube, onde quer que essa mensagem chegue pelo testemunho dos irmãos, pela transformação, eu te dou a glória, eu te dou a honra. E agradeço pelo privilégio de ter sido um comunicador daquilo que eu aprendi aos teus pés, daquilo que eu aprendi aos pés do meu pai, da minha mãe, aquilo que eu aprendi ao longo dessas 3 décadas, curioso, fazendo pergunta, jejuando, orando. Obrigado, Deus. Faz dessa casa uma casa de rompedores que anunciam a volta do Senhor, que preparam a noiva, que treinam uma noiva profética.
Pai, nós não queremos perder, não a próxima visitação, nós não queremos perder a maior de todas as festas, que é as bodas do Cordeiro. Pai, nós acabamos de casar as primícias dessa casa, nosso querido pastor Gabriel, nossa querida Vitória, que começaram conosco meninos, ali na sala 9 do Ágape. Quantas noites de quinta-feira pagaram o preço. Pai, 2 virgens. Obrigado, Senhor, pelo meu privilégio de poder servir uma geração mais santa do que a minha, de poder preparar uma geração incorruptível. Apesar de todos os meus erros, de quantas vezes ter sido tóxico no falar, no agir com a minha família, com as pessoas, eu te peço perdão mais uma vez, Senhor, de ter dado lugar na minha boca, no meu coração para o inimigo. Mas naquele primeiro lugar onde o Senhor entrou no meu quarto com olhos de fogo, eu te digo de novo, eis-me aqui. Eu peço perdão de toda palavra de murmuração, de reclamação, de morte, toda palavra de cansaço, toda palavra que não saiu da tua boca, do teu trono e do teu coração. Eu recolho dos ares, cancelo e declaro sem efeito. Limpa meu coração ao comer e beber. Limpa o coração dos meus irmãos à medida que eles vão confessando os pecados. Se você pode, fica de pé, ajoelha, deita, faz o que você quiser, mas diga: Senhor, eu reconheço que da minha boca nem sempre sai virtude, nem sempre sai edificação, nem sempre sai comunhão. Eu te peço perdão. Vai fazendo a sua oração enquanto eu faço a minha. Pai querido, eu te peço perdão por toda palavra que trouxe divisão, que trouxe ferida, que trouxe dor, que trouxe trauma, dor desnecessária, trauma desnecessário. Eu me recuso a ser instrumento de Satanás. Eu me recuso a dar esse gosto para o diabo, de usar a mesma boca que o Senhor ungiu, que o Senhor comprou, que o Senhor pagou o preço. Eu lanço sobre o Senhor meu fardo. Está difícil, estou cansado sim, mas o Senhor me renova, e eu só posso ser renovado quando eu reconheço. A tua palavra diz: diga o fraco, forte sou, forte sou, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero comer e beber, ensaiando para aquele grande dia da festa de banquete. Eu quero comer e beber. E ao comer e beber, purifica meus lábios e meu coração, minha mente. Limpa-me, Senhor. Diga: Pai, eu te peço perdão por tudo que eu fiz, falei, pensei, senti que te entristeceu. Te peço perdão. Limpa-me e purifica-me, em nome de Jesus. Para você que está em casa, muito obrigado por participar. Nossos pastores vão estar assumindo lugar na ceia. Vou pedir para os meus filhos, pastor Xavier, pastora Kátia, virem aqui. Vocês vão orar hoje pelo pão, pelo cálice. Meus filhos, nós vamos encerrar a live, querido. Você tome a ceia aí na sua casa, com a sua família, tá bom? Mas a série vai continuar. Fica atento aí no meu canal do YouTube. Nós vamos continuar. E lembre-se, domingo de manhã, 9h30 aqui em São Paulo, e 7h30 da noite em São José. Nós vamos estar falando coisas poderosas aí. Fica ligado aí no meu canal. Mais uma vez, obrigado por participar. Deus abençoe você. Obrigado, meu amado.
Levanta a sua mão, você que está aqui. Fala, eis-me aqui, Senhor. Fala mais alto, eis-me aqui. Enquanto nossas amadas nos lideram em adoração,